Boa tarde a todos. Eu peço que sintonizem no canal. Boa tarde a todos. Eu peço que sintonizem no canal 9. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Canal 9. É o fone, é. Lá ao lado da frente. Infelizmente. Eu peço que sintonizem então o canal 9 para os que estão aqui. Nós vamos iniciar o último painel do auditório Futuro Fértil. Pela primeira vez, nós trouxemos aqui, juntamente com a HSM, e nós somos da Plant, da Startagro, nós trouxemos o agronegócio para ser debatido no maior fórum sobre gestão e liderança do Brasil. Para esse último painel, nós temos dois momentos. O primeiro momento, nós vamos fazer a divulgação de uma pesquisa inédita sobre a percepção do agronegócio na cidade, uma pesquisa desenvolvida pela Plant Project e pelos nossos parceiros, a JH, B2F e a Bridge Research. A pesquisa chamada A Percepção do Agro na Cidade. E no segundo momento, nós vamos fazer a divulgação também de uma carta aberta, que é o resumo dessa nossa participação aqui na HSM Expo, uma carta aberta em favor do Futuro Fértil. Então, para iniciar os nossos trabalhos, eu quero convidar o Renato Trindade, diretor executivo da Bridge Research, formado em Direito Comercial Internacional pela USP e Administração pelo SEAG da FGV, que atua no segmento de pesquisas de mercado desde 2009. Ele vai fazer a apresentação da pesquisa. E quero convidar também o João Hilário da Silva Júnior. Ele tem MBA pela Business School de São Paulo, passagem pela Rotman School of Management, da Universidade de Toronto, e pela Harvard Extension School. Ele é sócio da JHB2F, Estratégia e Posicionamento em Business to Farmer, que é um conceito que ele desenvolveu para gerar negócios junto ao agronegócio, né? Bom, eu convido então o Renato a apresentar esse trabalho, que eu tenho certeza que vai trazer uma série de insights importantes para nós debatermos aqui na sequência, e acredito que vai ser surpreendente aí para vocês. Por favor, Renato. Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou o Renato Trindade, estou representando a Bridge Research, que faz parte do grupo HSR de pesquisas. É uma das maiores empresas de pesquisa do país. E o que nós trouxemos aqui hoje foi uma pesquisa de opinião feita com pessoas das grandes capitais brasileiras. Então, é muito importante para a gente notar que é o seguinte: toda essa pesquisa foi uma amostra coletada junto a pessoas que moram na cidade hoje em dia, tá? Então a gente tem, hoje a estimativa é de 86% da população do Brasil vivendo nas cidades. Se a gente for pensar mais ou menos 1970 por aí, 1960, 1970, era meio a meio em termos de campo e cidade. E a respeito do agribusiness, nós resolvemos fazer uma pesquisa com o intuito de levantar a opinião de quem vive na cidade, nas grandes capitais, a respeito do assunto e de posicionamento do Brasil, eventualmente até como aí participando ou adotando um posicionamento de cultura de agribusiness, né? Então, nós tivemos aqui uma pesquisa bastante recente, ela foi de 9 a 21 de outubro, em todas as capitais do país, mas necessariamente a pessoa vivia na cidade, tá? Esse era um filtro necessário para as pessoas participarem. E nós falamos com 1.022 pessoas, e dentre as perguntas que nós fazíamos, uma delas era, por exemplo, qual era o tipo de alimentação que as pessoas adotavam no dia a dia, e a gente tem aqui 87% das pessoas se declarando carnívoros, exatamente, só para a gente conceituar. Tivemos veganos, tivemos vegetarianos, tivemos os mais diferentes, mas só para a gente saber que aqui, por curiosidade, as pessoas ainda 87% declararam-se carnívoros quando a gente estava coletando aqui as informações de perfil. E uma das perguntas era justamente a respeito da familiaridade com o agronegócio. Quantas pessoas acreditavam que eles sabiam algo a respeito do agronegócio? Lembrando, 100% dessas pessoas, eles viviam nas cidades, eles vivem nas capitais.
E quando a gente pergunta então para eles, você consegue falar de agronegócio? Você já ouviu falar de agronegócio? Você consegue discorrer sobre o tema agronegócio? Essas pessoas da cidade, 86% deles declaravam que sim e 14% diziam que não. Ou seja, apesar de viver na cidade, a gente tem 86% deles falando o seguinte: eu sei algo mais sobre o agronegócio. Mais especificamente, quando a pessoa era do ensino superior, aqui a gente teve pessoas da classe ABC, de todos os níveis de escolaridade, mas de qualquer forma, quando a gente isolava o grupo que tinha ensino superior, cerca de 94% se declaravam aptos a mencionar, a falar a respeito do agronegócio, alguma coisa pelo menos de agronegócio no Brasil. E entre os de menor escolaridade, ensino médio incompleto, por exemplo, esse índice era de 70%. Ou seja, apesar de viver na cidade, o índice de escolaridade impacta no quanto estas pessoas sabem discorrer a respeito do tema de agronegócio. Então, mostrando que a gente vai para uma característica aqui, que escolaridade influencia na opinião das pessoas a respeito do agronegócio. E a gente vai evoluir nesse tema. Foi só, primeiramente, mostrando que é o seguinte: então, provavelmente, em ensino médio ou mesmo nas escolas públicas, existe aqui uma carência também de prover mais informação a respeito do agronegócio como matéria a ser discutida no dia a dia dessas pessoas. Para essas pessoas, quando a gente perguntava para você o que é agronegócio, eles contavam as maiores histórias, eles discorriam de forma mais diversa possível. Mas muito, quando a gente falava de agronegócio e espontaneamente, muitas das respostas vinham descrições a respeito de produtividade. Olha, é a produtividade no campo, é a produtividade nas plantações, nas lavouras, é a produtividade do gado. Essa daqui é a palavra-chave que colocava na cabeça das pessoas quando eles estão falando de agronegócio. Eles falavam a respeito de produtividade. Depois, questões de economia mais macro ou alguma coisa de mercado, onde já começava a tocar no assunto da forma que a gente imaginava, que era uma forma mais macroeconômica de postura de Brasil ou de postura de país, ou importância na economia do país. Aqui era a segunda forma que eles mais se referiam ao agronegócio: questões de economia de mercado, lucratividade e questões de tecnologia. Então, se por um lado as pessoas, quando começavam a descrever, lembrando, este pessoal mora nas capitais, quando ele começava a descrever o agronegócio, se por um lado ele falava bastante de produtividade, por outro lado ainda não era a primeira palavra que vinha à cabeça dele. Tecnologia. Então, existe tecnologia, é muito mais produtividade do que propriamente tecnologia, quando a gente começa a discorrer a respeito do assunto. E aí nós perguntamos para essas pessoas, lembrando, essas pessoas aqui na cidade, numa escala de 5 pontos, onde as pessoas podiam falar nada importante ou indiferente, medianamente importante ou extremamente importante. Quando a gente vai para a população e pergunta para eles: como é a sua visão a respeito do agronegócio em termos de importância para o Brasil? E aí 55% deles vão no nível máximo da escala, falando é extremamente importante para o país. Primeiro, o que nos diz? Isso daqui nos diz um comportamento fortemente de importância, de extrema importância. Então, apesar dessa pessoa estar alocada na cidade, apesar dessa pessoa não ter envolvimento necessariamente no dia a dia, ele considera que o agronegócio é extremamente importante para o Brasil, para o mundo. E o Brasil alimentando o mundo, também a gente vai ter aqui 49% deles falando que é extremamente importante. O segundo nível de importância, que é o ser mais ou menos, que é ser importante, desculpa, o indiferente seria esse cinza aqui, são outros 32%. Ou seja, se eu somo isso daqui, eu vou ter basicamente 95% das pessoas, por causa do arredondamento aqui, dizendo que o agronegócio é extremamente importante para o país. 55 mais 39 do importante. O que isso nos quer dizer? Significa o seguinte: dentro de um contexto, a gente tem que lembrar o contexto que a gente foi perguntar para essas pessoas. A gente está dentro de um contexto econômico conturbado, político conturbado, e quando a gente chega com alguns temas, normalmente o que predomina é pessimismo, no que as pessoas falavam, até recentemente era pessimismo. E de repente, numa pesquisa de opinião com pessoas que estão na cidade, a gente toca num assunto, num tema que traz
otimismo para as pessoas. Ou seja, a gente tem uma predominância extrema de associações positivas. Então daqui a gente começa a ver o quanto essa postura do agronegócio pode ser abraçada mais pelos nossos líderes do país, porque é o seguinte, mesmo o pessoal que reside nas grandes capitais, eles não têm vergonha, na verdade eles estão endossando aqui um posicionamento falando da importância do agronegócio para o Brasil, para o mundo e do Brasil para o mundo inclusive. Concorda que sapatos, roupas, pneus, etanol, combustível, plástico biodegradável são produtos de origem agropecuária? Isso era uma pergunta, justamente uma forma de cutucar as pessoas para inclusive dar abertura, bastante abertura aqui para eles discordarem, né? E a gente vai ter 26% concordando totalmente e outros 38% concordando. O que isso nos quer dizer? Que se por um lado, eu vou voltar um slide, se por um lado a gente tem as pessoas maciçamente considerando importantes, algumas outras características ainda têm que ser mencionadas para eles, têm que ser um pouco mais explicadas, que tem a ver com aquilo, o nosso papel de explicar para as pessoas, inclusive em termos de educação, do que compõe o agronegócio. Lembra, a gente estava fortemente ligado a questões mais de produtividade na cabeça das pessoas. E a gente, então, isso daqui mostra de que, apesar das pessoas de ter 26% concordando totalmente que a cadeia do agribusiness ele passa por esses produtos, ainda existe um delta entre esses 26% e outros 38% que estão concordando parcialmente, ou seja, eles estão concordando, mas eles não compraram totalmente essa ideia aqui. Isso passa muito provavelmente pela educação das pessoas. Outra característica muito importante, então, quando a gente vai tangibilizando mais o comportamento, perguntamos a respeito da vocação natural do Brasil. E aí a gente faz justamente uma metáfora, né? Então, como a França é o país dos vinhos, Noruega da pesca do bacalhau, a Índia é o país da tecnologia e de serviços, de terceirização de serviços, os Estados Unidos, cinema e outros ramos, você concorda que o Brasil é o país do agronegócio? E aí a gente vai ter 89% das pessoas concordando com esse fato. Ou seja, primeiro a gente colocou abertamente para as pessoas verem se eles apoiavam a importância do agronegócio. E lá atrás eles responderam sim. E de repente a gente chega aqui e fala o seguinte, bom, aqui eu posso ter um posicionamento do Brasil como sendo uma vocação natural do país ser o agronegócio. Concordam com isso? A gente tem basicamente 89% das pessoas concordando. Então, a gente tem um setor fortemente associado a coisas positivas, a gente tem um setor em que as pessoas consideram de extrema importância e a gente tem um setor onde as pessoas definitivamente apoiam como sendo uma vocação natural do Brasil. Ou seja, o que falta? Na verdade, as pessoas já compraram isso. E o poder público, como é que ele defende isso? Como é que a gente tem as esferas políticas e eventualmente até a esfera de marketing internacional? Como é que é isso? Ou seja, o país já passou por fases em que deu-se bastante ênfase a petróleo, deu-se bastante ênfase a turismo, mas e a ênfase, digamos aqui, do agronegócio? Será que ela não deveria ser abraçada mais explicitamente? E na pesquisa com as pessoas que representam 85% da população, que são as pessoas que moram nas cidades, eles aqui fazem um total apoio a essas características. E até mesmo regiões, aqui a gente chamou a atenção da região norte do país, que quando perguntado para a região norte, esse índice de concordância bate em 96%. Então a gente vê que não é uma coisa localizada, é uma coisa no país inteiro e existem regiões, inclusive, que abraçam isso daqui até com mais intensidade. Então, definitivamente, quando a gente fala em termos de população, a gente vê que eles abraçam esse posicionamento tranquilamente e valorizam o país sendo a grande capital do agronegócio. O quanto acha relevante o país ter essa vocação para o agronegócio para ser reconhecido mundialmente? Basicamente, metade falou extremamente importante. Ou seja, não basta apenas ele achar, a gente tem que ter um posicionamento mais explícito do país. Então, 46% acham extremamente relevante o Brasil abraçar essa vocação. E quando eu pergunto se o país seria bem sucedido, eu vou ter 38% aqui chamando, com certeza vai ser muito bem sucedido, e 50% aqui falando tem uma grande chance, ou seja, provavelmente sendo bem sucedido. Eu vou ter aqui também 10% indiferentes e apenas 3% falando não vai dar certo. Então,
3% dentro de pesquisa de opinião é basicamente ruído, é exceção da exceção. Então, quando a gente chega nesse patamar de aprovação, quando a gente vai estimulando pessoas que estão hoje nas cidades falando a respeito do agronegócio, a gente vê esse apoio maciço por parte da população falando: vamos lá, que esse posicionamento definitivamente ele acha relevante. E não só isso, como eu tenho muitas pessoas aqui, na verdade a somatória desses dois, achando que isso daqui seria um posicionamento extremamente bem sucedido. Bom, e se o país for do agronegócio, você sentiria orgulho ou vergonha? Então, aqueles mesmo 3, 4% que estavam lá atrás falando: olha, não sei se vai dar certo, de repente a gente vem aqui 96% das pessoas falando: se isso for comprado pelo país, eu não tenho problema nenhum. Na verdade, eu tenho orgulho de ser, porque seremos respeitados por outros países, teremos reconhecimento mundial, vai ter geração de empregos, novos empregos, uma economia forte e competitiva, extremamente benéfica ao crescimento do país. Eu vou ter orgulho de ser brasileiro sempre, se tornaria referência do agronegócio e desenvolvimento que agregaria o país. Essas são as frases que mais apareciam na justificativa do porquê desse orgulho. Então, quando a gente vai sedimentando todas essas informações, vai analisando separadamente, a gente começa a ver que não poderia dar diferente disso, né? Na verdade, tem várias respostas da pesquisa que vão encaminhando para a mesma direção, e é muito importante a gente ver que isso daqui não está influenciado por pessoas que estão necessariamente envolvidas no agronegócio, né? Perguntamos para essas pessoas também que estão morando aqui na cidade, né? O agronegócio é o principal, maior setor da economia brasileira? Eu vou ter 72% que ou concordam totalmente com essa afirmação. Ou seja, basicamente 3/4 estão falando: sim, ele é um dos maiores, é um principal ou maior setor da economia brasileira. A atividade de produção rural no Brasil gera milhões de empregos. Eu vou ter outros 63% concordando, seja parcialmente ou totalmente com essa opinião. Carreiras e profissões ligadas à produção, agricultura e pecuária serão cada vez mais importantes do país, na visão de 75% das pessoas concordam. Onde a gente começa a ter uma dicotomia ou uma diferença é o seguinte: ele se sente parte do agronegócio brasileiro, então esse morador das grandes capitais, apenas metade concorda com essa afirmação. E outros 48% não concordam que eles fazem parte dessa realidade do agribusiness brasileiro. Então, até compreensível, porque a gente vai ter aqui essas pessoas morando na cidade, mas de qualquer forma metade deles aqui, eles se sentem inclusive parte disso. Contribuo com o agronegócio quando eu trabalho em indústrias como software, tecnologia, siderurgia. 40% vão concordar com isso, e a leitura do reverso é justamente 60%, então discordando de que necessariamente ao trabalhar nisso daqui eu estou fazendo parte. Mas fortemente a gente tem associação a algumas características, e quando eu compro um produto, eu associo que é oriundo ou proveniente da produção agropecuária, 55% estão concordando com isso. Significa que os outros 45% eventualmente estão comprando alguma coisa, mas no momento de executar isso não estão necessariamente atrelando isso ao agrobusiness. Talvez a gente pudesse em outros canais chamar a atenção dele para isso, porque efetivamente pode ser maior essa associação. A atividade de produção no Brasil, ela é moderna e inovadora? Eu tenho 64% deles concordando, ou parcialmente ou totalmente, né? E o Brasil utiliza a tecnologia de ponta para aprimorar os processos de produção rural? Também eu tenho 62% concordando com isso, né? E ser um produtor rural é estar longe da modernidade, do conforto e das tecnologias? Apenas 26% concordam. Na verdade, essa daqui é o tipo de frase que quanto menos pessoas concordarem, melhor. Então, na verdade, quando a gente faz a leitura, é o seguinte: se 26% concorda que ser produtor rural é estar longe da modernidade, significa que 74% consideram que as duas coisas podem conviver tranquilamente. Ou seja, eu discordo, eu posso ser um produtor rural e estar ligado à modernidade, conforto e tecnologia, né? Então, esse daqui, até essa baixa associação, é uma coisa positivamente percebida. Pessoa atualizada, moderna, faz uso das mais avançadas tecnologias produtivas, o produtor rural, 67% vai concordar com este ponto, ou seja, a gente tem um índice alto novamente, retoma-se aqui um alto índice de concordância com o assunto.
O agronegócio brasileiro causa impactos ambientais indesejáveis? Eu vou ter 58% discordando e 42% concordando. Se ele concorda com isso, é um ponto de atenção. A gente tem que mostrar, eventualmente, onde é que o agronegócio consegue minimizar esses impactos aqui indesejáveis no meio ambiente, né? É necessário o uso de agrotóxicos para se obter essa produção em larga escala? 35% acredito que sim, e 65% já não necessariamente atrelam uma coisa a outra, né? Então a gente tem aqui 35% com essa certa preocupação de agrotóxicos e defensivos. É possível praticar essa agricultura em larga escala e produzir alimentos em abundância sem a utilização de agrotóxicos? 63% consideram que sim. Tem os outros 37% que a princípio tem que ser convencido por essa indústria se a gente quer desassociar essas características mais negativas, né? O agro é um projeto de país? O quanto estaria disposto a votar em um candidato à presidência da República que tivesse como proposta estabelecer o Brasil como um país do agronegócio? E a gente vê uma profunda aprovação aqui, cerca de 73%. A gente não perguntou necessariamente em quem eles votariam, mas a gente aqui tem informações de uma certa associação positiva à questão do projeto de país. Ou seja, ele tem orgulho do país, ele teria orgulho se o país abraçasse essa característica, e outros 73% aqui estariam suscetíveis aqui a uma boa impressão de eventualmente um programa de governo que tivesse esse agronegócio abarcando para si essa responsabilidade, ou pelo menos iniciando esse posicionamento global, tá? Então, esses aqui foram justamente os principais pontos dessa pesquisa. É uma pesquisa de opinião, lembrando, né, com mais de 1.000 pessoas representando classe ABC do país, diversos níveis de escolaridade e nas grandes capitais, trazendo aqui notícia após notícia uma associação positiva para um segmento de negócios, uma associação positiva, inclusive uma avaliação positiva aqui para uma questão de posicionamento do Brasil no agribusiness, e aqui inclusive sendo um potencial motivo de orgulho para essas pessoas. Okay. Obrigado, Renato. Antes de passar a palavra para o João Hilário fazer também as considerações dele em torno da pesquisa, bom, primeiro eu gostaria de mais uma vez esclarecer que esses dados são os dados preliminares, esse estudo a gente já fez uma primeira tabulação dele, são os primeiros insights que nós retiramos, ele vai ser publicado na íntegra na próxima edição da revista Plant Project. Mas o que a gente considerou relevante trazer para vocês, sobretudo, foi essa questão da visão positiva, de mostrar que o país, as cidades estão prontas para absorver uma informação positiva em relação ao agronegócio. Talvez a gente estranhe, a gente ouve muito falar em críticas ao agronegócio, a gente está sendo bombardeado muitas vezes com notícias aí a respeito da forma como produzimos, da emissão de gases, e nem sempre as críticas são injustas, mas talvez exista um desequilíbrio no nível de informação, e mesmo assim a percepção da cidade em relação ao campo é bastante positiva. Então há um campo fértil para que o agro se comunique melhor com a cidade e se faça compreender ainda melhor com a cidade. Algumas questões aí, como a questão eleitoral, mostram também que a compreensão do agro e a transformação do agro em um projeto de país como a base de uma estratégia de desenvolvimento pode ser muito interessante. Essa é a primeira pesquisa de uma série que nós pretendemos fazer, daí esmiuçando mais, mas a gente gostaria de justamente iniciar essa discussão porque a gente acredita que a partir dela a gente gera uma série de insights, não só para estratégias governamentais, mas para o público privado também, para as empresas entenderem como trabalharem com o agronegócio, como aproveitarem essa disposição positiva do agro percepção positiva do agro nas cidades. João Hilário, antes de te chamar, eu queria convidar para vir ao palco o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, que vai participar conosco das discussões. Vai, secretário. Tudo legal? Tudo bem. Tudo bom?
E convidar também o Luiz Lobão, diretor da HSM, nosso parceiro nesse projeto. Que eles vão participar desse debate agora e, na sequência, vão participar também do segundo momento, que é a apresentação aí de uma carta aberta que nós preparamos, que vai ser o encerramento, o grande fechamento desse trabalho que fizemos na Expo, juntamente com a HSM. Então, João, se você puder fazer os seus insights aí em relação à pesquisa, eu te agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui. Acho que é um momento bastante interessante e que a gente até agradece a HSM pelo espaço de a gente falar de agronegócio de uma forma mais objetiva dentro da Expo da HSM. E fora o secretário Jardim, quem aqui trabalha com agro, por favor? Ou no setor, ou próximo? Opa, estamos bem, hein? Muito bom. Bom, gente, quem está no agro, então, não é muito novidade, mas o que a gente vive, o que deu esse start para a gente começar a pensar nessa pesquisa, junto com a Plant, junto com a Bridge, é um projeto que a gente vem maturando ele há algum tempo, é justamente que quem está no agro e quem não está, saiba, a gente muito discute no setor essa questão do agro ser muito emblemático, muito forte, e a crise ajudou isso a ser conhecido. A crise que a gente tem passado, ou que passou pelo Brasil, ajudou o agro a ficar mais conhecido ainda, porque chamou muito mais atenção a importância que ele tem na nossa economia, pela pujante força e por ele ter sentido menos essa crise toda, e toda hora se noticiava isso, o agro não perdeu tanto, o agro nem perdeu, ou empatou, e o resto da economia tudo abalado. Então, eu acho que isso ajudou o agro a se projetar um pouco no setor, no país. Mas, por outro lado, dentro do setor, em todos os eventos, é muito falado. Pô, mas o agro é tímido, não se projeta, não se fala, não se vende lá fora, não se faz valer dentro, apesar de ser o maior setor da economia brasileira, não se faz valer. Quer dizer, como é que acontece isso? E nesse evento aqui entre ontem e hoje, a gente tem visto muita discussão intra-cadeia, né? Quando a gente fala na discussão intra-agro, é muito rico, é muito produtivo, é muito assertivo. Ontem a gente viu o pessoal do algodão aqui, o Walter Ori está falando, eles lá fizeram uma lição de casa que, se fosse um país, teria dado certo. Eles se juntaram, criaram a Associação do Algodão e fizeram o algodão crescer, prosperar. Hoje em dia eles são vendidos 5 centavos de dólar acima do que a cotação de Nova York, porque eles são poucos, se juntaram. Agora, como é que a gente faz isso em país, a nível de país, né? Em nível de país? Quer dizer, a brincadeira que a gente faz é quem é o CEO do agro. Quem é que toma a decisão pelo agro? Quem que é o dono? Quem que é o cara quem que poderia responder e colocar o agro nessa toada de fazer ele valer o espaço que ele realmente merece e fazer o resultado que ele faz e ser valorizado pelo cidadão, o cidadão ter orgulho. Nesse cenário a gente foi fazer essa pesquisa e essa pesquisa nos agradou e nos surpreendeu muito positivamente. Ou seja, a sociedade está pronta. A nossa população brasileira está pronta para que o Brasil seja uma associação, um país vocacionadamente do agronegócio. Está pronta para apoiar isso, está pronta para votar num cara que tem essa bandeira, é o que a pesquisa nos diz. Então, o que a gente precisa é, de alguma maneira, trabalhar isso, continuar desenvolvendo esse setor, a força que ele tem, talvez fazer disso um plano de país, um plano de vocacionar assumidamente, interna e externamente. Quer dizer, o cara que faz aqui pneu, ele tem que se sentir um cara colaborador do agro, ele faz pneu para as máquinas que vão para o campo, que ajuda a colher, enfim, e por aí afora. Quer dizer, a gente é uma cadeia de agro na nossa vida, em tudo que a gente tem à nossa volta, muita coisa vem do agro, só que a gente não tem a cultura, e também a pesquisa nos traz algo que, por feeling, a gente não diria que fosse assim, mas também o sentimento de orgulho. Se o Brasil assumisse uma postura de ser um país vocacionadamente com uma bandeira emblemática de ser um país de agronegócio, o povo sentiria orgulho, a nossa população sentiria orgulho disso. Então é uma pesquisa muito importante, a gente precisa continuar trabalhando isso e aproveitar esses dados favoravelmente e pensar num projeto. Quer dizer, é um setor que tem muito a contribuir. A gente fala mais. Muito obrigado, João Hilário. Antes de passar a palavra para o secretário e para o Lobão, eu queria ouvir alguns questionamentos de vocês. Eu vou abrir para 3 perguntas da plateia, para que a gente possa depois passar para o segundo ato desse momento aqui nosso,
e debater com o secretário também essa questão do Brasil ter a marca do agronegócio inserida na sua estratégia de desenvolvimento. Primeira pergunta lá na ponta, por favor. Boa tarde, obrigada pela introdução da pesquisa. Meu nome é Sheila Nassar, eu sou de uma empresa de marketing e sou investidora leiga do agronegócio através dos bancos com quem eu trabalho. Eu gostaria de levantar algumas questões que me fazem ter medo de investir no agronegócio, como consumidor final e também como empresa. A questão do agronegócio sustentável no Brasil, eu tenho medo de investir numa empresa que esteja ligada a desmatamento da Amazônia, por exemplo. Agronegócio e corrupção, tenho medo de investir em empresas ou em agronegócios que estejam ligados a ministros que estão ligados a agronegócios ou interesses pessoais. Tenho medo de que o agronegócio ainda esteja dentro de um país feudal e queria muito saber se mudou o sistema e como o agronegócio pode me ajudar a investir no agronegócio. Porque eu tenho muita vontade de fazer isso e aumentar os meus investimentos muito mais do que no setor imobiliário, por exemplo. Mas eu preciso dessa transparência do setor também. É isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Se vocês me permitirem começar a responder, depois eu passo a palavra. Hoje, pela manhã, não sei se você esteve conosco, nós tivemos um debate aqui nesse mesmo espaço sobre sustentabilidade. Tivemos uma discussão sobre orgânicos, nos dias anteriores tivemos vários momentos em que tratamos das questões que são problemas reais do agronegócio, como você citou, a questão ambiental, questão de corrupção, que não é uma exclusividade do agronegócio, né? Você falou em construção civil e a gente sabe que o setor de construção civil também está envolvido. Então, quer dizer, eu acho que o agronegócio não se diferencia muito dos demais setores quando a gente falar em problemas. Eu acho que o que diferencia fortemente o agronegócio, e eu acho que essa pesquisa ajuda a desvendar isso, é que o agronegócio comunica mal as suas fortalezas. Quer dizer, apesar a gente tem uma aprovação maciça do ponto de vista de imagem do agronegócio aqui, porque a gente vive uma visão, uma perspectiva positiva em relação ao agronegócio. O agronegócio não comunica exatamente os dados, não se defende de muitas acusações e não é proativo ao demonstrar, por exemplo, o papel do pecuarista ou do agricultor em também ser um preservador, né, em preservar parte da floresta nativa das suas propriedades. Hoje a gente teve aqui a demonstração de um dado de que 62% da mata nativa no Brasil é preservada, só 38% do território brasileiro é utilizado para produção e para ocupação por meio de cidades. Então, acho que a gente precisa comunicar melhor. Acho que para te ajudar a confiar mais no agro, o agro precisa aproveitar essa percepção positiva e ser mais proativo na sua comunicação. Essa é a minha visão. Quem quer? Não, o que eu poderia acrescentar é que mesmo com essa falta, ou com essa falha, ou com essa pouca comunicação das grandes vantagens que a gente tem, não sei se de manhã, no painel anterior não sei se estava aqui, mas uma grande questão foi essa: a gente tem 60% da nossa mata nativa, é o único país que tem isso. A gente produz o que a gente produz para nós e para o mundo com 20% do nosso território de uma forma muito eficiente, só que a gente toma a paulada lá fora. Aí o nosso presidente vai para lá e não sabe defender o Brasil quando falam que a gente não é sustentável, ele não tem resposta, não tem dado. Então, a gente precisa comunicar melhor, mas mesmo assim a gente tem esse aval, a gente tem esse endosso que está a nosso favor para a gente poder potencializar isso. E eu entendo que o seu problema específico de investimento talvez seja um pouco mais pontual, mas como macro ambiente de agronegócio, não tem dúvida de que a gente tem um setor muito, muito pujante. Quem mais quer? Eu posso falar, inclusive, quantificando. Aqueles 3% que achavam que o posicionamento de agro no país não daria certo, eram justamente, quando a gente perguntava o porquê, eles mencionavam a questão da corrupção. Agora, tendo feito projetos em várias outras áreas de negócio, em a construção civil, manufatura e várias outras, o que diferenciou é que é o seguinte: aqui parecia que era uma área menos associada a isso, com menos preocupações a respeito de corrupção ou de outros pontos. Aqui está parecendo mais uma folha em branco, que falta inclusive as partes
preencherem essa história. Então, quando você me pergunta, eu tenho preocupação de investir, eu também teria. Por quê? Porque ninguém está explicando como é que o agronegócio vai se desenvolver, ninguém está ocupando o espaço para explicar. Existe como se desenvolver sem a preocupação de desmatamento? Pelas outras palestras que a gente viu, aparentemente sim. Mas ninguém está demonstrando isto claramente para o consumidor. Então eu diria o seguinte, falta muito para o marketing do agronegócio. Eu acho que o agronegócio está uma folha em branco com perspectiva positiva. Então, se eu fosse responder para você, em relação às preocupações, eu diria, invista, porque tem potencial, especialmente se o agronegócio souber defender e criar a sua imagem positiva junto ao mundo. Porque tem que fazer coisa boa e comunicar as coisas boas também. Não adianta só fazer sem comunicar. É isso. Essa pergunta lá atrás. Bom, meu nome é André Micheleto, sou gerente do Sicredi lá no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma pergunta aqui meio que colocando da parte do advogado do diabo, como se diz assim. Tá? Sabemos da importância do agro, muito particular, muito especial, na questão, especialmente para as cidades pequenas como a minha. Né? Mas a minha pergunta é, né, que a gente sabendo que países que apresentam o maior índice de desenvolvimento têm na sua composição de PIB uma baixa participação do agro, né? Grandes países. A China mesmo mostra nesses últimos anos a sua pujança em razão que partiu para a industrialização, né? E sabemos que diante das nossas características, não é uma crítica, é uma característica do nosso agro, possuir as cadeias mais curtas, né, e menos densas. De que forma nós transmitir para esse público urbano? Olha, nos ajude a crescer, vamos apoiar aqui, que eu vou te levar junto. De que forma nós desenvolver também o nosso país dessa forma? Eu também vou pedir, por favor, secretário, fique à vontade. Bem, eu estava me preparando para também comentar as observações feitas pela Ana, então vou fazer uma... Ana, né? Sueli? Sheila, perdão, Sheila. Pela Sheila, mas eu vou fazer uma inversão pelo nosso gaúcho, que acabou de falar aqui de Sicredi. Eu estou um pouco confuso sobre o público, então eu vou pedir desculpas antecipadamente se eu falar coisas óbvias para a gente que é do setor. Eu pensei que fôssemos ter menos gente do setor aqui, mais pessoa querendo se informar, e estou agradavelmente surpreso, como estou felicíssimo com a pesquisa, também que para mim surpreendeu pelo seu percentual. Sicredi, nós temos um sistema de cooperativismo de crédito no Brasil, incipiente, que cresceu muito nos últimos anos. Como é que cresceu o cooperativismo de crédito? Particularmente a partir de organizações como o Sicredi e outros que estão se desenvolvendo de uma forma muito aí dinâmica. Hoje o sistema de cooperativismo de crédito responde, é um percentual ainda pequeno, mas cerca de 6 a 7% do crédito disposto para a população. Mas no campo, particularmente na área rural, o cooperativismo de crédito é muito mais significativo num percentual maior. Eu estou dizendo isso porque eu me alegro, eu como sou deputado federal, estou afastado como secretário e fui o relator da medida provisória lá que instituiu o novo marco regulatório do cooperativismo de crédito. E outro dia, para comentar uma coisa sobre o efeito cadeia que você mencionou, também vou recorrer a gente que é muito formado e acho que respeitado por todos nós. Professor Yoshiaki Nakano, da GV, diretor da GV aqui de São Paulo. Nós fomos comemorar o grupo da GV que estuda a questão agro, GV Agro, coordenado pelo Roberto Rodrigues. Aconteceu há 2 meses atrás. E ele nos surpreendeu lá também. Ele diz o seguinte, durante décadas aqui, as últimas décadas, nós pensamos no Brasil que sempre a indústria pudesse ser o setor virtuoso de um novo ciclo econômico. Porque quando você tem que definir um novo ciclo da economia, você pensa no setor que tem maior acúmulo de capital, maior capacidade de inovação e repercussão maior em todos os outros segmentos da sociedade. Isso foi pensado na indústria, que veio na era de 54, pós-Segunda Guerra Mundial, industrialização, COSIPA, Companhia Siderúrgica Nacional. Foi pensado depois, em um outro momento, com o Juscelino, que deu sequência a isso, Brasil 50 anos em 5. Depois, para citar um outro ciclo, Geisel, o governo militar, com todos os problemas que tinha, mas indústria petroquímica, todo uma outra encadeamento que propiciou.
Hoje, palavra do professor Yoshiaki Nakano, a nossa indústria tem hoje centros de decisão mais fora do Brasil do que dentro. Portanto, quando a indústria automobilística toma uma decisão estratégica, ela responde a um raciocínio global da indústria e não com uma base mais nacional. Você ativa uma linha de produção ou outra em função de estratégia. Ou vai ser na África, vai ser na Ásia, vai ser na América ou na América Latina, eventualmente no Brasil, né? Então, os centros de decisão do setor agro estão mais presentes aqui. Segundo, o acúmulo de capital. O acúmulo de capital do setor hoje é mais significativo do que o acúmulo que há no setor de serviço. Para você que está pensando em investir, tá certo? É uma outra questão. E terceiro, a capacidade de inovação. Vocês sabem disso. Nós tivemos agora, o mês passado, a Exalc Show. Nós vamos ter, promovido por nós, a Secretaria da Agricultura, a Agrifutura. Nós tivemos semana passada em Campinas mais um evento de startups, tá certo, do setor agro. Metade dos aplicativos dos 2 últimos anos produzidos no Brasil foram vinculados ao setor agro. Então, capacidade de inovação, acúmulo de capital e efeito virtuoso sobre o restante da economia, porque hoje quem abre a fronteira agrícola, estou falando do Centro-Oeste, estou falando do Mato Piba, estou falando de setores que têm hoje um poder mais dinâmico. Os estados que mais crescem relativamente é Mato Grosso do Sul, Tocantins. Esses são os estados hoje mais dinâmicos da economia, são aqueles estados que têm a preponderância do agro e são aqueles que estão fazendo o efeito cascata em armazenamento, logística de escoamento da produção. Os grandes investimentos estruturais do Brasil se farão por aí. Então, eu acho que esse raciocínio nos leva a reforçar aquilo que é uma percepção popular, para mim surpreendente, que é essa percepção que a pesquisa revela, de que um novo ciclo de desenvolvimento, que será global. Aqui nós temos a feira do poder do conhecimento, aqui é o setor top de pensamento, tudo isso que aborda todos os setores, nunca será uma questão exclusiva, tá certo? Mas o setor agro é estruturante para um novo ciclo de desenvolvimento no país, eu não tenho dúvida disso. Um segundo aspecto, bem rapidinho aí, só para acabar, Luiz, tá certo? Voltando para você, aí 3 considerações rápidas também aqui, porque muitas coisas já foram ditas aqui. Eu adoro Monteiro Lobato, Visconde Sabugosa, Emília, Dona Benta, todos nós sabemos disso. Mas eu não gosto do Jeca Tatu. O Jeca Tatu foi drástico. Correspondia a um momento em que havia todo um processo de urbanização da sociedade, o chique é a cidade, o moderno estava na indústria, a novidade vem do serviço. E o Jeca Tatu, ali um pedacinho de capim, moleiro na sua coisa, enxutando uma galinha ali, vendo o cachorro, vivendo ali para sobreviver exclusivamente. O setor não é isso. Vocês sabem disso. E nós precisamos, foi bem dito, comunicar. Por isso que hoje, esse manifesto que se faz aqui é extraordinariamente importante. Recentemente, olha o debate, escravagista. Escravagista. O setor tem vícios escravagistas. Eu não digo que ninguém não tenha pecado. Temos pecados. Mas você anda aqui nas indústrias de confecção aqui dos cortiços de São Paulo, e vai ser muito mais fácil você encontrar pessoas em regime de trabalho escravagista. O grau de informalidade no campo é menor do que o grau de informalidade na cidade do trabalho. Segundo, o setor é predatório do meio ambiente. Os números já foram dados aqui. Pega toda a área plantada de cana, toda a área plantada de grãos, 238 milhões de toneladas esse ano, borracha, reflorestamento, cada uma das culturas, frutas, tudo mais, soma tudo isso, quanto é que dá? 78 milhões de hectares. Qual é o tamanho do Brasil? A gente entra na escola primária, está lá, primária, estou antigo mesmo, no ensino fundamental, tá certo? E você diz lá, qual o tamanho do Brasil? 8 milhões e meio de quilômetro quadrado, certo? Traduz em hectares, quanto que é isso? 850 milhões de hectares. 8 milhões e meio de quilômetro quadrado, 850 milhões de hectares. Toda a área plantada do Brasil, 78 milhões de hectares.
Menos de 10% do território nacional. É disso que nós estamos falando, além de áreas de preservação. Nós estamos terminando o CAR, que antecede o PRA, que é do novo Código Ambiental. E os números vão surpreender a todos, estão terminando de ser consolidados. As áreas de preservação são maior do que a legislação nossa, que é a mais rigorosa do mundo, e prescreveria. Você vai ter problema porque tem um lugar que tenha mais, um lugar que tenha menos, você vai ter que realocar. Mas nós podemos crescer sem mexer no bioma amazônico, sem mexer no bioma do Pantanal. E terceiro, a questão de ser antigo. É moderno, é atualizado, é agricultura de precisão. Eu fui ser paraninfo do dia na FATEC lá de Pompeia, que é associado a uma das empresas, a Jacto, e lá nós começamos o curso de Big Data, internet das coisas. É isso que nós estamos mostrando do dinamismo que tem hoje o setor e que a gente está comemorando junto aqui com vocês. Obrigado, secretário. Só aproveitar e contar ao secretário, né? Ano passado, já que citamos que é o nosso templo do conhecimento, né, um evento de conhecimento, ano passado, com uma iniciativa bastante tímida, tentamos apresentar um plano estratégico para o Brasil. E entre os pilares que foi discutido com diversos empresários, um pilar chamava atenção, que era o agronegócio das coisas, né? E a partir dessa provocação que foi feita com empresários, começou a busca de uma parceria e que esse ano para nós foi uma surpresa este evento que está acontecendo dentro do evento maior. E para informação, na Arena Insight, ano que vem, a gente está trazendo um especialista em agronegócio para pensar o futuro, ou seja, ele sai da periferia e passa a ser o tema central do nosso encontro, porque nós acreditamos que nos últimos 30 anos contribuímos para o pensamento da gestão nesse país e a gente acredita em transformar o Brasil pela educação. E agora está na hora, junto com as parcerias, também fazer essa contribuição para o agronegócio. Acho que nós podemos sim trazer conhecimento, trazer a nossa competência em gestão para dentro hoje do agronegócio, por acreditarmos, se talvez não seja tão importante economicamente, mas para alguns países é questão de segurança nacional. Ou seja, o agronegócio é sim algo que se deve olhar com mais atenção e o crescimento econômico pode vir desse setor daqui para frente. Fazer uma última pergunta aqui para a gente fazer depois em sequência o lançamento da carta aberta. José Henrique, sou do Mato Grosso. Duas questões. A questão pública, nós sempre tivemos um ministério muito fraco. Graças a Deus um pouquinho mais forte agora, senão a agricultura estaria quebrada no Brasil, né? Porque se defendeu relativamente bem. Mas tem que ficar pedindo esmola para outros ministérios para conseguir fazer alguma coisa. Então, como que você quer que a agricultura, com esse tamanho que tem no Brasil, tenha uma significância tão pequena assim lá no governo? E na questão privada, nós temos um monte de coisas pulverizadas, a ProSoja, as AMPAs e coisas. Quando você vê que a indústria tem uma CNI forte, o comércio tem um monte de coisa. E no Brasil, a CNA talvez não represente isso. Não era na hora de todo mundo estar no mesmo teto e começar a fazer o agronegócio aparecer? Eu acho que a pesquisa responde também, de certa forma, esse questionamento. Quer dizer, a última pergunta, quando você vê que os entrevistados respondem que estariam dispostos a votar em um candidato que assumisse a bandeira do agronegócio, que colocasse o agronegócio no centro da sua estratégia de desenvolvimento, e teve um apoio maciço, 73% de concordância, me parece que está aberta a janela para que as pessoas que têm que liderar esses processos, precisa haver liderança, né? A gente precisa criar lideranças. E esse trabalho que a gente está fazendo com a HSM também tem esse objetivo, a gente levar conhecimento para que surjam lideranças e tal. Tem um espaço a ser ocupado, de fato, você tem razão, precisamos fortalecer as lideranças nesse segmento, lideranças privadas também. Ontem nós tivemos aqui, por exemplo, o presidente da John Deere, citando muito essa questão, ele tem sido uma voz muito forte e tal. Mas, de fato, o agronegócio sempre foi muito fragmentado. Acho que tem um espaço e uma oportunidade de aproveitar essa empatia do público urbano para que se coloque líderes reais do agronegócio e modernize também a liderança, porque a gente precisa modernizar o agro, não é só com equipamentos, né? É com discurso, é com prática e com liderança, né?
quando existe uma crise do Estado, né, a crise do Estado é quando as necessidades da população são maiores do que a capacidade de reação do Estado, algumas priorizações devem ser feitas. E, licitamente, recorre através de grupos de pressão por esse pouco recurso que existe disponível. Esse é o modelo, né, de gestão pública. Então, a liderança que você mesmo coloca, ela é necessária. Nós passamos os últimos 3 anos ao lado da CNDL e vimos quantas conquistas eles conseguiram através dessa mobilização. Então, a liderança, mas principalmente a vontade de se mobilizar, criar objetivos comuns e, de fato, ter a sensação de que pode-se criar um conjunto de força para trabalhar em cima dessa crise do Estado, ela é legítima e vantajosa para o setor. Posso acrescentar 2 comentários? Olha, como é que você chama mesmo, querido? Zé Henrique, parabéns. Eu acho que você matou, acho que a resposta está por aí. Há uma crise do Estado. Eu acho que essa é a crise mais séria que nós vivemos na sociedade brasileira, né? O Estado ficou para trás da sociedade. A sociedade tem regras de dinamismo, de inovação, e regras, inclusive, de formular relações muito mais aperfeiçoadas do que o Estado tem hoje. Então, a sociedade é que vai enquadrar o Estado. Houve momentos anteriores na história do Brasil, que o Estado era mais dinâmico e puxava a evolução da sociedade, economicamente ou até de formulações de política. Você tem toda a razão no que diz respeito a isso. E eu acho que um dos segredos para isso é que a gente precisa deixar de falar pro agro e o agro falar para a sociedade. Porque senão vai ficar a seguinte imagem: são ruralistas querendo privilégios. E aí é o caminho para desandar. Isso aí. Tem que mostrar que faz um serviço, que tem eficiência, que tem uma proposta para o conjunto da sociedade. Aí que você inverte essa relação e consegue granjear esse apoio que nós estamos vendo até que há um grande potencial para isso. Muito bem. Bom, para encerrar esse nosso trabalho aqui na HSM, o início, né, dessa nossa parceria, nesses 3 dias de evento aqui no Auditório Futuro Fértil, com a boa notícia de que o agro vai ter um upgrade para o ano que vem, já está no auditório principal, no Insights, terá um espaço lá. Nós, depois de debatermos aí com várias personalidades que estiveram aqui do setor público, do setor privado, nós decidimos marcar esse trabalho aqui com um documento que nós queremos entregar ao secretário Arnaldo Jardim, como representante do setor público, mas também vamos encaminhar as lideranças privadas, porque isso não é uma questão exclusivamente pública, e nós vamos fazer desse documento uma referência para esse nosso trabalho que nós vamos conduzir a partir de agora, em todos os canais da Plant Project, da HSM, de conteúdos e de formação de líderes. Esse documento chama-se Carta Aberta por um Futuro Fértil e tem como subtítulo Agronegócio, a marca do Brasil. Eu vou ler rapidamente e depois encaminhar ao secretário e pedir as considerações dele. O agronegócio é mais do que a locomotiva que puxa para cima os índices de crescimento da economia brasileira. É o setor que desbravou o país, interiorizou o desenvolvimento, indicou os caminhos do comércio exterior brasileiro. Por sua história, seu presente e seu futuro, é a atividade que exprime nossa principal vocação produtiva e econômica. O país é líder mundial na produção em várias culturas e na proteína animal. É uma extensa cadeia que se estende do mais simples trabalhador, nos mais distantes rincões, aos sofisticados salões de negociações e construiu uma sólida reputação internacional. A propósito, tecnologia de ponta e ciência de primeira em cada prato de comida que consumimos. Há muitos recursos humanos e financeiros investidos na criação de um sistema de fiscalização e sanidade muitas vezes testado pelos mais rigorosos compradores de todo o mundo. Há uma indústria submetida constantemente ao escrutínio de técnicos sanitários de vários países.
Os brasileiros precisam ter orgulho do que nossos produtores e empresários realizam diariamente e de como são relevantes na missão de garantir segurança alimentar a populações crescentes e cada vez mais ávidas por alimentos. Suas histórias são a essência do empreendedorismo no Brasil. Nenhum outro país avançou na produção sustentável como o Brasil. Temos muitas fortalezas e concorrentes à espera de um deslize em que mostremos nossas vulnerabilidades. Acreditamos que há uma imensa oportunidade para que o Brasil se posicione definitivamente como protagonista no cenário internacional, seja no aspecto comercial, seja no aspecto diplomático. Para que isso aconteça, o país tem um único caminho: mostrar ao mundo a realidade pujante e moderna de seu agronegócio e apresentar-se como a nação que garantirá o fornecimento global de alimentos e, assim, prestará um enorme serviço para que alcance níveis mais altos de estabilidade e segurança internacional. O Brasil, seus governantes e empresários precisam assumir essa bandeira e torná-la um elemento fundamental da nossa identidade. Devem criar e promover a marca Brasil, país do alimento, sustentada pelos atributos de eficiência, sustentabilidade, sanidade e segurança alimentar envolvidos na produção agropecuária no Brasil. A partir dela, transformar o país em uma referência global no setor. Assumir a vocação do país para ser a grande potência global do agronegócio e formular políticas que nos permitam usufruir dessa posição estratégica para o desenvolvimento do país dos frontes interno e externo. Colocar o agronegócio no centro das políticas de desenvolvimento econômico, social, ambiental e de geração de empregos. Incentivar a pesquisa e o empreendedorismo em setores relacionados ao agronegócio, criando um ambiente favorável à inovação no campo e ao surgimento de empresas e tecnologias de alcance global. Difundir os cases e as melhores práticas de gestão no agronegócio, estimulando a sua adoção por um número cada vez maior de empresários rurais e reforçando a importância de se buscar eficiência e rentabilidade, não apenas produtividade. Fortalecer a atuação diplomática brasileira em assuntos ligados ao agronegócio. Estabelecer uma doutrina da diplomacia da comida, fomentada através da ação de adidos agrícolas nas nossas principais representações no exterior. Esse é o documento que nós encerramos, com o qual nós encerramos essa participação aqui na HSM Expo. Eu queria entregar ao secretário. Eu sei que o senhor já tem uma cópia, eu vou entregar outra aqui. E pedir que encaminhe as instâncias superiores e que aqui de público assuma um compromisso conosco de nos acompanhar nessa jornada. Bem, eu quero parabenizar a todos aqui por este resultado. Entendo que mais do que o documento, ele sintetiza aquilo que foram os diferentes painéis, diferentes momentos e a contribuição de participantes, de pessoas que vieram aqui expor ideias. Quero cumprimentar a HSM por acolher essa tese e permitir esse espaço, a Start Agro por essa iniciativa, a Plant Project por ter tomado também essa iniciativa, cumprimentar a Bridge pela pesquisa que foi realizada. Acho que isso cria uma referência. Eu, de minha parte, assumo o compromisso de encaminhar isso formalmente aqui ao Governo de São Paulo, ao Conselho de Secretários da Agricultura, que eu integro, presidia agora, até recentemente também, me permito tomar essa iniciativa e gostaria muito de acompanhar. Nós poderíamos depois pensar em constituir aí uma iniciativa conjunta, congregando as entidades que sustentaram aqui essa iniciativa. Queria me somar para que a gente pudesse ir ao Ministério da Agricultura e dentro desse conceito aqui, de que o que se trata aqui não é só da agricultura, mas de um projeto estratégico, nós levarmos isso como um todo aos diferentes segmentos do governo, ou seja, não é um problema do Ministério da Agricultura, é do Ministério da Fazenda, é do Desenvolvimento, assim diante, e levarmos também as entidades representativas aí do setor. Eu tenho que dar palpite, né? Porque senão faz. Eu entendo que o texto aqui já foi produzido por todos, acho que só me permitam dizer, porque eu sei que foi um tema recorrente aqui, acho que uma referência, Luiz, me permito sugerir, por favor, a questão da saudabilidade dos alimentos é muito importante ser feita.
tá certo? Porque um dos temas que nós temos enfrentado, você mencionou isso também, tá certo? Eu acho que então aqui alguma referência inserir numa redação final, tem alguns pontos que você até percebeu que tem que dar uma aprimoradinha na redação, mas se me permite, palpiteiro, mas para ajudar, por favor, introduzir a saudabilidade, tá certo? E as condições justas de produção. Aquela menção que eu fiz, porque quando eu falei dessa polêmica recente, escravagista, muitos acenaram com a cabeça. Então, dizendo que tem um modo de produção que seja correto, civilizado, integrador e o produto final, saudabilidade, da forma como a sustentabilidade está bem incorporado, acho que complementariam muito bem um texto extraordinário e referência que vocês produziram aqui. Uma ótima contribuição, secretário. Obrigado. Lobão, alguma palavra para encerrar? Então, muito obrigado. Agradeço pelo apoio ao Auditório Futuro Fértil e no ano que vem estamos de volta e durante todo o ano os conteúdos na HSM. Obrigado. Eu me